Temos então a ordem do dia aprovada e eu estava a dizer que vamos ter a audição dos peticionários da petição 262 desta 14ª legislatura, segunda sessão legislativa, pela defesa da gratuitidade dos manuais escolares em todos os tipos de ensino nos moldes da Constituição da República Portuguesa. O primeiro peticionário dos 11.144 é Mónica Alexandra de Matos Gomes, e o deputado relator desta audição é do Bloco de Esquerda. Eu só vou dar nota de quem vamos ter, ou a indicação que temos de participação por estes peticionários. Eu linkei o primeiro peticionário para eu identificar, mas temos também, ou teremos, João Almeida e Paula Borges, representantes destes 11.144 peticionários. Vou dar nota para lembrar, já que é do conhecimento quer dos seus deputados, quer dos peticionários, da grelha de tempos. Vai iniciar a entidade visitante, portanto, em nome da petição 262, com 10 minutos. Nós só avisamos quando estiver mesmo na linha vermelha dos 10 minutos, a que damos nota de que o tempo está a ser ultrapassado. Depois os grupos parlamentares, por ordem sequencial e hierárquica de representatividade, com 3 minutos cada. Faz o fecho desta audição a entidade visitante com mais 10 minutos para responder às questões que os seus deputados e senhoras deputadas aqui forem colocando. Portanto, eu estou em condições de, em nome da Comissão, chamar à audição a representante dos peticionários, Mónica Alexandra de Matos Gomes. Está connosco? Sim, sim. Olá, muito boa tarde. Muito bem. Percebeu, portanto, seja bem-vinda. Tem 10 minutos para a apresentação dos vossos motivos que vos preocuparam para a apresentação desta petição. Portanto, tenha bondade, 10 minutos. Não sei se vai alternar a palavra. Vou fazer uma apresentação. Nota. Eu dou nota também do tempo que falta também, tá? Okay, tenha bondade, pode usar a palavra. Então, deixem-me só partilhar o ecrã e depois começamos então. Ainda não está a contar o tempo, portanto. Pode estar okay, tranquila. Ocultar. Quando estiverem em condições, dá-nos nota disso mesmo, está bem? Podemos começar. Podemos começar então? Tenha a bondade, pode usar a palavra. Então, muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente de Mesa. O meu nome é Mónica Matos Gomes. Apresento-me aqui enquanto peticionária na petição 262 pela defesa da gratuitidade dos manuais escolares em todos os tipos de ensino nos moldes da Constituição da República Portuguesa. Esta petição surgiu do entendimento conjunto de associações de pais e de encarregados de educação de vários pontos do país que veem no atual sistema de atribuição de manuais escolares para o ensino obrigatório, estamos, portanto, a falar do primeiro, segundo, terceiro ciclo e ensino secundário, uma clara discriminação entre os alunos que frequentam o ensino público face aos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino privado e cooperativo, sendo que esta discriminação assenta unicamente na escolha do estabelecimento de ensino que é feita pelos respectivos encarregados de educação. Agora, para termos aqui uma noção do universo em causa, utilizámos os dados do Pordata de 2020, 15% dos alunos que frequentavam a escolaridade obrigatória estudavam em estabelecimentos do ensino particular e cooperativo. Detalhando um pouco mais estes 15%, podem ver no quadro abaixo, os dados mostram uma distribuição de alunos pelos 4 ciclos do ensino obrigatório que estudavam no ensino privado e cooperativo. O que nós pretendemos é que também estes 15% de alunos fiquem abrangidos pelos manuais gratuitos. Este conjunto de associações entende e defende o seguinte, tendo como base a Constituição da República Portuguesa. Para nos organizarmos, dividimos isto em 3 pontos importantes. São tarefas fundamentais do Estado assegurar o ensino para todos os cidadãos, criando uma rede de estabelecimentos de ensino público, por um lado, e reconhecendo uma rede de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, por outro. O Estado reconhece como tarefa fundamental a implementação progressiva
da gratuitidade para todos os graus de ensino, não distinguindo na Constituição da República Portuguesa entre estabelecimentos públicos e estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Só existe um Ministério da Educação. Outro ponto, e o segundo ponto que queremos trazer aqui para destaque, é os alunos. Os alunos são cidadãos aos quais são reconhecidos os direitos fundamentais à educação e à cultura. Os alunos do estabelecimento do ensino particular e cooperativo não podem ser privados de direitos reconhecidos aos alunos do estabelecimento do ensino público. Por último, queremos enquadrar os encarregados de educação. A liberdade de aprender, garantida a todos os alunos, abrange também a liberdade de escolha do estabelecimento de ensino, seja ele público, privado ou cooperativo. Queremos acrescentar também o facto que os encarregados de educação pagam impostos, são cidadãos de pleno direito. É um facto de que a escolha dos estabelecimentos de ensino é legítima, sem qualquer necessidade de justificação. No entanto, muitas vezes estas escolhas são condicionadas por fatores vários. E aqui, se me permitem, deixem-me referir o meu exemplo. Os meus pais separaram-se quando eu tinha 4 anos de idade. Quando chegou a altura de eu ir para a escola, o estabelecimento de ensino que frequentei até ao 9º ano foi escolhido em função do apoio que eu precisava e que, na altura, a família, ou seja, os pais dos meus avós, podiam dar. Ou seja, o estabelecimento de ensino privado, onde fui matriculada, foi o que se encontrava mais próximo da casa dos avós maternos e paternos. Pois, no meu caso em particular, mais uma vez refiro, eram eles que complementavam o suporte familiar até depois a minha mãe me ir buscar e irmos para casa. Sabemos de famílias que estão connosco nesta iniciativa em que o apoio familiar não existe e por isso a escolha recai em estabelecimentos de ensino privado que oferecem o horário mais alargado. Outras famílias em que a escolha é feita por motivos de nacionalidade, segurança, oferta curricular, localização e principalmente atendendo às necessidades dos próprios filhos. Outro ponto que também queríamos referir aqui é que existem famílias em que nem são os próprios pais que pagam as mensalidades, mas sim os avós, os tios, são as famílias que fazem as opções financeiras. Com isto, queremos dizer que as famílias têm de ter liberdade de escolher o estabelecimento de ensino onde colocam os seus educandos, sejam eles públicos, privados ou cooperativos, sem que os seus filhos fiquem, de alguma maneira, discriminados. Os alunos, para nós, são todos iguais perante a lei. O que esta petição pede é a alteração da lei que contempla manuais gratuitos apenas para os alunos da rede do ensino público. Pretendemos que esta medida seja alargada para os alunos que frequentem os estabelecimentos de ensino privado e cooperativo já no próximo ano letivo. Queremos também frisar que o que estamos a pedir é que iguais sejam tratados como iguais. Só para relembrar que, neste momento, a gratuitidade dos manuais escolares abrange todos os alunos do ensino obrigatório da rede pública, excluindo, portanto, os 15% dos alunos do ensino privado e cooperativo. Resumindo, em breves palavras, e para terminar, são, no nosso entender, discriminações à igualdade de direitos, quaisquer medidas que estabeleçam distinções entre os alunos da rede pública e privada e cooperativa. Queremos igualdade na atribuição dos manuais escolares para os alunos, independente do estabelecimento de ensino que frequentem. Questionamos-nos se o quadro legislativo será, como foi até aqui, suficientemente aberto para serem encontradas outras soluções e tomadas outras medidas para todos os alunos do ensino obrigatório. Por último, mesmo só uma última nota. Sabemos que já existem autarquias a substituir-se ao Estado Central para corrigir esta discriminação. Portanto, queríamos perceber se efetivamente podemos falar sobre esta alteração de lei. Muito obrigada. Muito bem. Já terminamos aqui esta fase. Está terminada a intervenção dos senhores e senhoras peticionárias. Então, vamos passar a dar voz
aos grupos parlamentares, por ordem hierárquica, como informei, 3 minutos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através da Sra. Deputada e Vice-Presidente Carlos Sousa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenha a bondade, Sra. Deputada. Muito obrigada. Eu começo por agradecer à doutora Mónica Gomes a apresentação aqui que foi feita e, em nome dela, aos peticionários, o envolvimento cívico que tiveram nesta matéria, numa petição que, de facto, reúne 11.144 assinaturas. Ora, o objeto da petição, que pugna pela gratuitidade dos manuais escolares em todos os tipos de ensino, não é um tema novo, é alvo de uma disputa já considerável desde 2016 e, na verdade, em inícios de anos escolares, ela tende a regressar sempre com alguma força. E sobre esta matéria, cumpre-nos dizer o seguinte: o Estado, nos seus princípios constitucionais, garante o direito ao ensino com igualdade de oportunidades de acesso, assegurando um sistema universal, obrigatório e gratuito. E são esses princípios constitucionais que têm guiado a política educativa deste Governo. O esforço financeiro, logístico, de investimento nos recursos humanos que o Governo tem feito na área educativa ao longo dos últimos 6 anos foram opções tomadas no sentido de reforçar, de tornar mais coesa uma rede de equipamentos escolares públicos e gratuitos que dão corpo e sustentam o princípio constitucional do direito à educação. Ora, nos locais onde a rede pública não está presente, então o Estado garante a satisfação das necessidades, colmatando-as através de contratos de associação com escolas do ensino particular e cooperativo. Essa obrigação constitucional de garantir o ensino obrigatório e gratuito em condições de igualdade implica políticas públicas no âmbito da rede pública de escolas e medidas concretas, como a ação social escolar ou o fornecimento de material escolar gratuito ou custos reduzidos, entre outras medidas. Ora, o conceito de gratuitidade dos manuais escolares está associado à gratuitidade do ensino, patente nos artigos 74 e seguintes da Constituição, onde é clara a distinção entre o ensino público, que o Estado tem de assegurar, e o ensino privado, que o Estado apenas reconhece e fiscaliza. Se por qualquer razão se desse a diluição dessa fronteira e começássemos a entender de forma diferente, então nada obstaria a que o Estado hoje garantisse os manuais escolares no ensino particular e cooperativo e amanhã não fosse reivindicado o pagamento dos propinas das escolas particulares e cooperativas ou qualquer outra oferta educativa. Portanto, o entendimento que é suportado pela leitura constitucional é de que o Estado deve garantir apenas ao ensino público e ao ensino particular associado esta gratuitidade. Nós lemos com toda a atenção a recomendação da Provedora de Justiça, que surge após publicação da Lei 96/2009, e sobre ela apenas 2 pontos. Primeiro, o reconhecimento pela Provedora de Justiça da constitucionalidade da medida tomada pelo Governo. Depois dizer que nós não concordamos, de facto, com a utilização do conceito de equidade, que foi usado também aqui, para comparar o que não é comparável. Porque, na verdade, o Estado tem uma obrigação constitucional de garantir a gratuitidade da escola pública, independentemente da situação económica dos alunos, e não tem uma obrigação constitucional em subsidiar a frequência ou o material escolar dos alunos do setor particular e cooperativo. E, por fim, e já termino, quanto à ideia de que este é um ato discriminatório, eu gostava de deixar apenas as palavras do constitucionalista Jorge Miranda, quando afirma que, na verdade, a possibilidade de ter manuais gratuitos mantém-se aberta a todos os estudantes, porque eles têm a alternativa da escola pública. Se forem para a escola pública, têm lá os manuais. E essa é a lógica do entendimento de que só o ensino público é gratuito. Eu agradeço a tolerância e agradeço a vossa presença. Muito obrigada. Muito bem, Sra. Deputada Carla Sousa, Vice-Presidente desta mesa também. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Cláudia André. A partir do momento que entender, pode usar a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. E cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. O PSD tem uma posição muito clara sobre esta questão. Em primeiro lugar, porque a Constituição assim o defende, há o princípio da igualdade e da liberdade de aprender e ensinar, e em segundo lugar, porque entendemos que o Estado deve garantir a todos as mesmas oportunidades no sucesso educativo, ao longo de todo o percurso escolar, recorrendo à ação social escolar e ao princípio da equidade como orientador dos critérios de apoio. Por isso também defendia que os contratos de associação devem ser salvaguardados em regiões e em escolas onde possa permitir a equidade e o acesso à qualidade de ensino, independentemente do local e do estatuto social que cada um e económico que cada um possa ter.
E por isso não entendemos este preconceito da equipa governativa, que é um preconceito sobre o ensino privado. E um preconceito de quem não entende o que se passa no terreno. Em grande parte do país, as opções que existem são ditadas muitas vezes pela distância que existe entre a oferta educativa e os alunos. Existe em grande parte dos concelhos do nosso país apenas uma oferta pública e nessa oferta pública todos os alunos que ali residem são contemplados por manuais gratuitos, independentemente da sua condição económica. E por isso não entendemos quando, em alguns concelhos onde existem escolas públicas e escolas que não são públicas e ensino cooperativo, não têm o mesmo direito. Sendo que o acesso a esta escola que não é pública não é ditado pelo estatuto económico nem pelo estatuto social, mas sim pela necessidade de os alunos terem acesso à educação de forma mais próxima da sua residência e de forma melhor das suas condições de educação e de ensino. E, portanto, não conseguimos entender qual é o critério que discrimina os alunos do ensino privado ou do ensino cooperativo, que tem esta equipa governativa desde há 6 anos esta parte, pretende destruir, tem destruído muitos colégios que não fazem este ensino elitista como querem fazer passar às zonas urbanas, onde apenas nas zonas urbanas nós encontramos alguma distinção entre os alunos que frequentam o ensino privado e o ensino público, quando no resto do território, e uma boa fatia do território, a oferta privada colmata grandes dificuldades e lacunas de famílias, independentemente da sua condição económica e social. E esta discriminação só mostra como, aos olhos desta equipa governativa, só existe um país, é o país urbano, das grandes cidades, e que tudo o resto não existe. Neste caso dos manuais escolares, é outra crassa e objetiva discriminação. Alunos carenciados no ensino público existem, mas também existem alunos com uma grande vantagem económica nas escolas públicas e estes têm este privilégio de ter os manuais gratuitos. Ao contrário, noutras escolas que não são públicas, temos alunos com grandes dificuldades sociais e económicas e são apoiados da mesma forma como são apoiados no público, mas não têm direito a manuais gratuitos. É gritante esta discriminação que, teoricamente, sempre defendem e não querem que aconteça, sendo gritante e objetiva, e por isso o PSD entende que, na verdade, os alunos devem ser tratados como iguais no acesso aos manuais. Muito bem. Passamos ao grupo parlamentar seguinte, que é o Bloco de Esquerda, e damos a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, também vice-presidente desta mesa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos saudar os peticionários. A nossa posição sobre esta matéria é muito clara. O Bloco de Esquerda tem defendido que a distribuição gratuita de manuais escolares e de material escolar deve estar compreendida na gratuitidade do sistema público de ensino, conforme ele está previsto e protegido pela Constituição. É isso que a Constituição prevê. A Constituição também garante a liberdade de ensino e a liberdade de existência, de criação de escolas privadas, sejam elas de natureza confessional, de qualquer outra natureza, e a Constituição nem o sistema público interferem na relação entre os proprietários dessas escolas privadas e o seu sistema de relação com os seus clientes e, portanto, se essa relação inclui atividades extracurriculares, se inclui materiais, se inclui outro tipo de recursos, isso é uma relação privada e comercial que se estabelece entre as famílias que entenderam estabelecer essa relação comercial com esse colégio, essa escola privada, e o serviço que está previsto por essa escola privada. Cabe ao Estado e ao sistema público fazer a sua própria determinação sobre como é que funciona o sistema público de ensino, dentro
das obrigações constitucionais que tem. Nesse sentido, o Estado garante manuais escolares gratuitos como uma extensão da gratuitidade do sistema de ensino na escola pública. A frequência da escola pública nestas condições mantém-se como uma opção para todas as famílias em Portugal, dada a obrigação de universalidade da escola pública. Se não houvesse essa obrigação de universalidade, o Estado também não estaria obrigado a ter contratos de associação e contratos de outro tipo de contrato, de protocolos com o sistema privado, quando não tem oferta pública suficiente e, portanto, quando tem de contratualizar respostas que se substituam na ausência de uma resposta pública. Nessas circunstâncias, nós achamos que uma atenção especial tem que ser dada e que, naturalmente, que aí é preciso, no caso dos contratos de associação e noutros casos em que o sistema privado está a ser contratualizado pelo Estado para cumprir um serviço que deveria ser o Estado ou o sistema de ensino público a prestar, aí achamos que deve haver uma atenção especial e pode haver, e deve, como há muitas circunstâncias, regras especiais, mas quanto ao mais é o mercado a funcionar e, portanto, achamos que é assim que deve acontecer, no respeito pela liberdade do sistema de ensino privado. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Ana Mesquita, dando nota que não tenho registro para posteriores intervenções, de modo que chamava a atenção da entidade visitante, o grupo de peticionários, estar atento para a intervenção final. Agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Ana Mesquita. Tenha a bondade, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários e agradecer a exposição que fizeram. Em relação à matéria que aqui nos colocam, a posição do PCP é muito clara. Foi por proposta do Partido Comunista Português que se estabeleceu a gratuitidade dos manuais escolares. Foi uma luta que nós desenvolvemos durante muito tempo, uma proposta que fizemos sistematicamente e que finalmente conheceu concretização e com isto, de facto, veio contribuir para aquilo que foi o alívio de encargos para muitas famílias e a concretização do objetivo constitucional da gratuitidade do. Sra. Deputada, não a estamos a ouvir. Sr. Presidente, está em ordem. Está em ordem já. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas já agora, porque eu vi, está aqui um rato num cursor que não é o meu e, portanto, há de ser de alguém que está aí a mexer no sistema, exatamente. Apareceu um quadrado em frente à minha intervenção enquanto eu estava a falar. Nota também, portanto, se me der licença, eu retomarei desde o início. O tempo está parado, Sra. Deputada. Muito obrigada. Eu vou retomar de início porque isto quebrou aqui um pouco aquilo que era a minha linha de raciocínio. Pode continuar, então. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, renovar os cumprimentos aos senhores peticionários e, conforme estava a dizer, esta proposta da gratuitidade dos manuais escolares é uma proposta do Partido Comunista Português que nós há muito vimos batalhando e que finalmente conheceu concretização e dizer também que para nós é muito claro o sentido em que ela vem. Ela vem naquilo que é a garantia da gratuitidade da educação e quando nós falamos disto é no sentido constitucionalmente previsto que o que diz é fundamentalmente para cumprir aquilo que é a gratuitidade que se estabelece, é a escola pública, a escola pública o veículo que deve existir para esse efeito. A gratuitidade do ensino é inerente à natureza da escola pública, mas não é inerente à natureza do ensino privado. A tal liberdade de escolha que os peticionários no seu texto com que se dirigiram à Assembleia da República e que foi invocado, tem consequências e, portanto, não se pode querer o melhor dos dois mundos. Se a liberdade de escolha implica custos, neste caso em relação a manuais, mas podem ser em relação a outras coisas, então eles têm de ser assumidos no âmbito dessa liberdade de escolha. Sim, existem custos, sim, eles vão ter de ser assumidos. Agora, coisa diferente se estivermos a falar no caso de falta de rede pública em que o Estado tem de garantir gratuitidade, quando por falta de resposta e de existência de estabelecimentos públicos tem de haver recurso a outras ferramentas, como ao nível do particular e cooperativo.
E, portanto, aquilo que é efetivamente a obrigação do Estado é garantir a gratuitidade a todos os alunos da escola pública e daquilo que é a resposta pública de ensino. As escolas privadas, por sua vez, nada as impede que, por exemplo, ofereçam os manuais aos seus alunos. Nada. Nada. Portanto, podem perfeitamente partir desse pressuposto e fazê-lo. Não, mais uma vez está a aparecer aqui um quadrado, não estou a perceber muito bem o que é que... pronto, isto torna-se um bocadinho destabilizador para quem está a intervir, mas, conforme estava a dizer, efetivamente, nada obsta a que as escolas privadas possam tomar essa opção e garantir aos seus alunos o fornecimento de materiais. Por parte do PCP, aquilo que dizemos é que, efetivamente, não só basta aquilo que é ao nível da gratuitidade dos manuais escolares, é preciso garantir que a gratuitidade se alarga a outras despesas que as famílias têm no ensino obrigatório, com, por exemplo, apesar de não serem obrigatórios, mas os livros de fichas são outros encargos que existem, mas também é preciso lançar esta discussão sobre a gratuitidade dos manuais escolares e de tudo o resto, até para o próprio ensino superior. A questão que nós consideramos é que, evidentemente, do ponto de vista constitucional, é a escola pública que dá a resposta gratuita mediante aquilo que são os direitos, o direito de todos no acesso à educação, e é ela que acolhe sem diferenças, sem questionar, sem proveniências, todos os alunos e responde a esse direito constitucional. Portanto, essa é a nossa interpretação, a nossa visão e a nossa proposta em relação aos manuais escolares. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Dá nota de que essa figura que aparece no ecrã é estranha aqui aos serviços. Penso que tem a ver com a entrada em reunião de algum dos senhores deputados ou deputadas. Naturalmente vamos esclarecer também depois com os serviços técnicos, mas está dada essa nota. Eu agora, conforme tinha comunicado, vamos ouvir, para encerramento desta audição, novamente os representantes, no caso, penso que a representante dos peticionários da petição 272, Mónica Alexandra de Matos Gomes. É assim? Tenha a bondade, senhora peticionária. Sim, exatamente. Então, aqui, deixe-me referir aqui um ponto. Para nós, o Ministério da Educação é só um, seja ele dos colégios públicos, dos colégios privados e cooperativos. Portanto, neste ponto, qualquer distinção que exista, de alguma forma viola o princípio de igualdade. Outro ponto que eu gostava aqui também de pôr em cima da mesa é um exemplo que nos ocorreu, que é quem vai ao médico privado, ok, tem direito, com toda a certeza, aos medicamentos, à comparticipação dos medicamentos. Portanto, não entendemos muito bem esta dificuldade em não aceitar a gratuitidade dos manuais para o ensino privado e cooperativo. Antes de terminar, queremos ainda realçar uma vez mais que o que pedimos é a alteração de lei de modo a que todos os alunos que frequentam o ensino obrigatório, okay, sejam abrangidos pela gratuitidade dos manuais escolares. É só este ponto que nós queremos aqui realçar. Muito obrigada. Muito bem, então sendo assim, dá por finalizada a audição, a representante dos 1.144 peticionários, mais concretamente, Mónica Alexandra de Matos Gomes, a quem agradecemos a sua participação. Naturalmente que a petição seguirá ao seu percurso normal e vamos dar, despedindo-nos e agradecendo a presença, início a outra petição. Agradecemos e bem-aja pela sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado. Até à próxima, então. Muito bem. Com licença. Estamos então agora, fim da audição da petição 262, em condições de poder abordar a audição que tínhamos prevista, a seguinte, que é a audição da Comissão Representativa dos Cidadãos subscritores do projeto-lei número 809 da 14ª legislatura, segunda sessão legislativa, elaborada por um conjunto identificado de cidadãos, com o tema valorização do ensino politécnico nacional e internacionalmente. Eu vou dar nota
relativamente às presenças que iremos ter entre nós, ainda que por videoconferência. Os representantes da Comissão Representativa deste projeto de lei são os membros da delegação, professor Dr. Pedro Lurti, Presidente do Conselho Geral Politécnico de Leiria, professor Dr. Dionísio Afonso Gonçalves, Presidente do Conselho Geral Politécnico de Bragança, o engenheiro Hugo Hilário, Presidente do Conselho Geral Politécnico de Porto Alegre, professor Dr. José Manuel Miguel, Presidente do Conselho Geral da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, a professora doutora Paula Lampreia, Presidente do Conselho Geral Politécnico de Setúbal, e a professora doutora Maria Manuela Leitão Marques, Presidente do Conselho Geral Politécnico de Coimbra. Vou só relembrar a grelha de tempos, à semelhança da audição que agora terminou. Inicia, portanto, a audição a entidade autora do projeto de lei, com 10 minutos, depois seguem-se por ordem hierárquica de representatividade na Assembleia da República os respectivos grupos parlamentares, com 3 minutos cada um. Temos como intervenção final a devolução da palavra à entidade convidada e que subscreve o projeto de lei que vai aqui ser abordado, com os 10 minutos para, naturalmente, responder a questões que, por pertinência, possam ser registadas para as respectivas respostas. Portanto, dou as boas-vindas aos autores deste projeto de lei e chamava, penso que o professor Dr. Pedro Lurti. É assim? Exatamente. Muito bem. Portanto, lembrar os 10 minutos, eu só darei nota do tempo quando eles estiverem a esgotar para maior eficácia da comunicação também. Tenha a bondade, pode a partir deste momento usar a palavra. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer, tanto a oportunidade, tanto para esta intervenção. Infelizmente, a professora Maria Manuela Leitão Marques não pode estar, está numa missão em Malta, e, portanto, não pôde participar, ainda pensou que poderia participar à distância, mas, de facto, não é possível. Os restantes, espero que estejam, tanto online, que eu não os vejo, a partir daqui. Ora, muito bem, eu vou tentar ser esquemático, tanto nesta apresentação. Eu farei a apresentação destes primeiros 10 minutos. Nos 10 minutos finais, enfim, em função das questões que forem suscitadas, portanto, poderão intervir, vários dos meus colegas. A primeira, é a gênese, tanto desta iniciativa legislativa. Os presidentes dos Conselhos Gerais dos Politécnicos, incluindo aqui as escolas superiores não integradas, têm-se reunido desde 2016. Aliás, já tivemos a oportunidade de estar na Assembleia da República, na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, na altura, em 2016, novembro de 2016, e, enfim, discutimos, que no fundo, questões que são consensuais, entre os presidentes dos Conselhos Gerais. Aliás, nestas reuniões participam sempre os presidentes dos Politécnicos, enfim, tanto que têm, muito mais informação sobre os próprios Politécnicos e que nos ajudam a refletir sobre as questões. Identificámos basicamente duas questões. Uma questão, tanto da possibilidade de outorga de doutoramento por parte das instituições politécnicas e, por outro lado, a questão da designação das instituições. A decisão para avançar, esta iniciativa legislativa foi tomada em reunião o ano passado, a 1 de outubro de 2020. Esquematicamente, sobre a questão, do doutoramento, tanto nos politécnicos. Eu acho que é importante, no fundo, sabermos, toda a gente sabe, julgo eu, portanto, que será consensual, que o conhecimento, hoje em dia, é fundamental, para o desenvolvimento económico dos países, portanto, e das regiões. O desenvolvimento baseado, tanto no conhecimento, implica ser capaz de produzir e de integrar, tanto o conhecimento no tecido socioeconómico. As regiões, tanto precisam que as instituições de ensino superior tenham este conhecimento e sejam capazes, tanto no fundo, de formar os profissionais capazes de integrar o conhecimento, de inovar, tanto os processos, tanto no tecido socioeconómico. Portanto, a questão do conhecimento, e a importância do conhecimento. Em segundo lugar, a questão, tanto relativa à formação dos doutores. Tem havido uma grande evolução, em termos quantitativos, nomeadamente. Bom, também tenho um quadrado à frente, já saiu. A formação dos doutores, tanto em termos quantitativos, em geral, temos uma grande evolução, tanto neste número. Eram cerca de 230 doutores formados por ano, tanto em 96, 97, na altura em que eu fui diretor-geral do ensino superior, e atualmente, enfim, portanto, os dados que tenho são de 2019, 2020,
são cerca de 2.100, digamos, tanto por ano. Na União Europeia são formados cerca de 97 mil doutores, digamos, por ano. A União Europeia é 27, já retirei daqui o Reino Unido. O que significa, digamos, se dividimos isto para a população, cerca de 215 no caso da União Europeia, 210 no caso português, por 1 milhão de habitantes, tanto formados, digamos, tanto todos os anos. Ou seja, o doutoramento tem-se generalizado, digamos, como formação que é importante para o desenvolvimento, tanto dos países, portanto, e da União Europeia, digamos, como um todo. A natureza do doutoramento acompanhou, digamos, modificou-se, acompanhando este aumento, digamos, tanto em termos de quantidade. São cada vez mais os doutoramentos que são feitos fora do ambiente, digamos, académico, ou pelo menos parcialmente fora, digamos, do ambiente académico. Já não são os doutoramentos exclusivamente para formar investigadores, digamos, profissionais, que só fazem, digamos, tanta investigação, mas para formar também, como os doutoramentos profissionais, ou chamemos de doutoramentos industriais, como na ação Marie Curie, tanto da União Europeia, que são realizados em contexto de trabalho, nas empresas, nos serviços, na administração, e com o objetivo de formar profissionais que também fazem, digamos, tanto investigação. E há a área de doutoramentos, digamos, tanto que também, digamos, tanto na área das artes performativas, que tem, digamos, tanto se desenvolvido. Um caso, digamos, que eu costumo citar, digamos, tanto é da realizadora Catarina Mourão, que fez o doutoramento tanto na Escócia, digamos, em cinema, em que a parte prática do doutoramento é o documentário, digamos, a Toca do Lobo, enfim, portanto, que esteve tanto nos cinemas, portanto, aqui há algum tempo. Ora bem, a capacidade de otorgar o doutoramento é importante também para as instituições de ensino superior, nomeadamente contribuindo para a capacidade de articular, digamos, de estruturar, digamos, as áreas de investigação e desenvolvimento, cria oportunidades novas, digamos, tanto para a incorporação do conhecimento no tecido socioeconómico, portanto, porque, no fundo, estes doutorandos podem ser doutorandos que venham, digamos, de fora, digamos, das instituições, que venham do tecido socioeconómico, das empresas, dos serviços, enfim, etc. E têm, digamos, tanto um benefício, digamos, tanto melhor acesso, digamos, a financiamentos, quer nacionais, quer internacionais. Ora bem, as instituições portuguesas tiveram um grande desenvolvimento do ponto de vista da qualificação do seu corpo docente. O número de docentes com doutoramento nos politécnicos públicos, como digo, incluindo aqui as escolas superiores, aumentou desde 2001 7 vezes. Foi multiplicado por 7 o número de doutores, digamos, nos politécnicos. Os docentes com doutoramento, atualmente no politécnico, são 55% do equivalente a tempo inteiro. Ou seja, digamos, tanto, é mais de metade dos docentes já têm, digamos, tanto doutoramento. Havia, digamos, em 2017, e são os dados mais recentes que eu consegui, digamos, obter, um conjunto de doutorandos que faziam as suas provas, faziam os seus trabalhos de doutoramento acompanhados por docentes, tanto do Politécnico, seja como orientadores, sejam como co-orientadores, que eram 586 na contagem, digamos, tanto, que eu tenho, e destes 316 realizavam os trabalhos nas instituições politécnicas. Era aí que faziam o seu trabalho, com apoio, digamos, dos docentes, tanto dos politécnicos. Os politécnicos têm hoje 42 unidades de investigação avaliadas pela FCT, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em que a gestão principal está a cargo, digamos, dos politécnicos. Destes, 31 são financiados e destes, 11 têm uma classificação de excelente ou muito bom, que é a classificação que é exigida para poder viabilizar, digamos, o doutoramento de acordo com a lei, com o regime jurídico dos graus e diplomas. Portanto, a atribuição, digamos, do grau de doutor tem neste momento um suporte do ponto de vista da qualificação do corpo docente e, para além disso, se nós olharmos para o panorama, digamos, europeu, nós vemos que há países, portanto, nem todos os países têm sistemas binários como o nosso, muitos países têm um sistema unitário, portanto, essa questão não se coloca, digamos, portanto, porque é dentro desta instituição que se fazem, digamos, os doutoramentos e que convivem, digamos, tanto com formações, podemos chamar, correspondentes às politécnicas, digamos, em Portugal, mas existe, portanto, em países, digamos, tanto, com sistemas binários como a Suécia, a Noruega, a Irlanda e até na Alemanha já há doutoramentos acreditados em Fachhochschule. Há países onde não existe ainda, de facto, doutoramento nestas instituições politécnicas, como os Países Baixos ou a Finlândia, mas essa, digamos, é uma tendência que tem vindo, digamos, a crescer nos vários países. Como eu digo, nos sistemas unitários esta questão não se coloca, portanto, no Reino Unido a questão não se coloca, digamos, portanto, em Espanha não se coloca, digamos, portanto, porque é um sistema, digamos, portanto, unitário.
Passando agora, digamos, à questão, isso é que faltam 2 minutos, à questão da designação, tanto de Universidade Politécnica, que agora é proposta. Não foi a primeira sugestão, digamos, tanto dos presidentes dos Conselhos Gerais. Começou-se por dizer, pelo menos a nível internacional, que se utilizasse a designação de University of Applied Sciences. A questão da palavra universidade, digamos, tanto, é utilizada pela União Europeia para todas as instituições de ensino superior, politécnicas ou universitárias. Muitos estudantes dizem que vão para a universidade ou para a faculdade e vão, de facto, digamos, para o politécnico ou para uma escola superior. As instituições europeias, genericamente, designam-se a si próprias como University of Applied Science. É o caso da Eurasia, que é a associação representativa, e nos documentos oficiais, tanto de muitos governos, é assim que identificam estas instituições. As instituições suecas e norueguesas chamam-se em inglês, portanto, University Colleges, apesar de ser Hochschoola, portanto, na língua local. Na Irlanda, os institutos de tecnologia podem se associar e transformar-se, digamos, em Technological University. Ou seja, no fundo, aquilo que estamos a dizer é que utilizar a palavra universidade para os politécnicos, ou seja, Universidade Politécnica, não é de todo, digamos, tanto descabido. Portanto, a ausência da palavra universidade cria alguns problemas, algumas dificuldades, digamos, de reconhecimento como instituição de ensino superior. Nomeadamente na América do Sul, onde existem institutos técnicos e institutos tecnológicos, perdão, que não são de ensino superior, e, portanto, perguntam-se o que é isto no Instituto Politécnico. E mesmo na Europa, não é caso virgem de se perguntar, digamos, o que é isto no Instituto Politécnico, isto é uma instituição de ensino superior, ou não é uma instituição. E, portanto, sem o termo universidade, que eu digo, digamos, é que pode-se fazer o mesmo ensino, a mesma investigação, a mesma prestação de serviços, mas porque é que devemos complicar a vida às instituições e não pôr lá, digamos, a palavra universidade na designação das instituições. E, portanto, aquilo que é necessário para isso é alterar, portanto, a Lei de Base do Sistema Educativo, o REGES, dado que o regime jurídico de graus e diplomas de ensino superior alterado em 2018 já o contempla. Muito obrigado. Ultrapassei 12 segundos de acordo com a minha contagem, os 10 minutos. Muito obrigado. Obrigado pelo autocontrole, também relativamente ao tempo, não foi necessário chamar a atenção para a sua ultrapassagem e agradecemos-lhe por isso também. E estamos agora em condições de passar aos grupos parlamentares por ordem hierárquica de representatividade na Assembleia da República e, portanto, dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Porfírio Silva. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadãos sobre a valorização do ensino politécnico nacional e internacionalmente e queria dizer o seguinte: a existência de 2 subsistemas de ensino superior, universitário e politécnico tem sido positiva para o desenvolvimento económico, social e cultural do país. Os subsistemas têm formas de atuar no território que são distintas, e ainda bem, cumprindo missões que, não sendo sobrepostas, também não são completamente disjuntas. Esta organização do sistema tem proporcionado uma saudável diversidade e o dinamismo dos politécnicos tem contribuído muito para a coesão territorial e social do país. Queremos, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se deve fazer tudo para dar as melhores condições, quer às universidades, quer aos politécnicos, para desempenharem as suas missões, mas sem eliminar a diversidade institucional e de missões que caracteriza o nosso sistema com 2 subsistemas. O ponto que nos parece prioritário aprofundar daquilo que nos traz em termos de iniciativa legislativa é a limitação legal que atualmente impede os politécnicos, só por serem politécnicos, de outorgarem o grau de doutor. Há algum trabalho feito nessa matéria que indica um caminho. O Decreto-Lei 65 de 2018, que procede à revisão do regime jurídico de graus e diplomas, integra uma filosofia de estímulo à diversificação do sistema de ensino superior e de atividades de I&D, designadamente reforçando o âmbito de atuação dos politécnicos na formação superior de natureza profissionalizante e as atividades de I&D baseadas na prática. E um dos elementos dessa estratégia consiste em garantir que a acreditação de ciclos de estudo conducentes ao grau de doutor está vinculada à existência de ambientes próprios de investigação de elevada qualidade, designadamente as avaliações das unidades de investigação e integração docentes e unidades de classificação, no mínimo de muito bom, e isto significa que se avança para uma filosofia em que é a qualidade reconhecida e acreditada do trabalho que é feito das instituições e até
é do corpo docente, que determina se pode ou não organizar cursos visando o grau de doutor ou não, em vez de ser um critério assente apenas na pertença a um ou outro dos subsistemas. E esse parece-nos um caminho promissor. Assim sendo, e para terminar, deixava aqui duas questões para as quais gostaria de obter comentários, se possível, da Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que seria desejável evitar que, a propósito desta questão, se abrisse nesta altura uma revisão alargada da Lei de Base do Sistema Educativo e do RGES. Entendemos que é possível fazer de forma cirúrgica uma revisão legal que retire este impedimento e estamos dispostos a colaborar para que isso seja feito. O que estávamos de saber se estariam dispostos a seguir esse caminho em vez da técnica mais abrangente e mais alargada que nos propõem. Em terceiro lugar, é também uma questão. Parece-nos que seria útil que a Assembleia da República, através desta Comissão, promovesse uma reflexão pública mais alargada sobre esta matéria, que atualmente é uma matéria que é muito discutida e há muitos anos dentro da comunidade relevante, mas que nos parece que seria uma boa oportunidade de colocar esta questão em termos de debate público. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista teria a intenção de propor que se promovessem audições sobre esta matéria, para podermos tomar uma decisão que depois fosse entendida no espaço público como uma decisão bem fundamentada e bem partilhada. Gostaríamos de saber também qual é a opinião da Comissão Representativa sobre esta matéria. Agradecendo a vossa iniciativa, como sempre agradecemos as iniciativas dos cidadãos, concordemos ou não com elas em termos de substância, fico aqui e agradeço a tolerância. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Passamos agora em seguida à representação do Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado António Cunha, quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, por cumprimentar, na pessoa do professor Dr. Pedro Lurti, a Comissão Representativa de Cidadãos, tendo em vista a valorização do ensino politécnico nacional e internacionalmente, e começar por dizer que o PSD reconhece, obviamente, que desde a sua criação os politécnicos serviram e servem importantes serviços ao país, através de novas formações, sobretudo mais profissionalizantes. E é facto que os politécnicos democratizaram o acesso dos nossos jovens à formação superior através de uma rede de instituições regionalizada. E sem dúvida que a criação dos politécnicos, por exemplo, no interior do nosso país, contribui muito para o desenvolvimento local, para a fixação de populações e deu um grande impulso e um grande contributo para aumentar o nível de qualificação das nossas gentes do interior. Mas também achamos que é essencial garantir uma oferta de ensino superior diversificada e ajustada à especialização regional, nomeadamente a articulação entre a oferta do ensino superior com a especialização regional ou as necessidades do seu tecido económico e social. Bem sabemos que nos politécnicos, ao nível da investigação, desenvolvimento e inovação, há condições de excelência para a formação de nível doutoral. E por isso reconhecemos que é necessário também intensificar a ligação entre as universidades e as empresas, nomeadamente os politécnicos, ainda mais, como forma de desenvolvimento das regiões do interior, onde, como já referi, os politécnicos têm hoje um papel muito relevante. Mas achamos nós que ainda pode ser mais potenciado, sendo dadas condições. E, basicamente, o que esta iniciativa visa é a possibilidade dos institutos politécnicos passarem para a designação de universidades politécnicas e poderem conferir o grau de doutor. Ora, estando o nosso ensino superior estruturado num sistema binário que integra o ensino universitário por um lado e o ensino superior politécnico por outro, tudo isto implica, obviamente, uma alteração à lei de bases, que é proposta no projeto de lei aqui apresentado e que carece, do nosso ponto de vista, de uma avaliação, carece de estudos para sabermos que implicações poderão advir dessa alteração. Portanto, achamos que é necessário sabermos ou anteciparmos que consequências essas alterações terão, por exemplo, no nosso
ensino superior. E qualquer decisão nesta e noutras matérias que impliquem alteração à lei de base do sistema educativo devem, do nosso ponto de vista, ser bem ponderadas, bem refletidas, de modo a reunir o maior consenso possível, tendo em vista a melhoria da qualidade da nossa formação e ensino de nível superior. E por isso pergunto se há estudos, se há informação sobre que implicações adviriam desta alteração no panorama do nosso ensino superior. Muito obrigado. Muito obrigado nós, deputado António Cunha. Estamos em condições de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem desde já endosso a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar os principais signatários e intervenientes desta iniciativa legislativa de cidadãos e os presidentes dos Conselhos Gerais dos Politécnicos, evidentemente que tiveram, desde 2016, um papel importante na abertura do debate sobre o papel dos Institutos Superiores Politécnicos em Portugal e arrisco-me a dizer que esta iniciativa que apresentam é justamente no seguimento desse trabalho que saudamos. E trazem-nos aqui dois principais temas. Um sobre a possibilidade de ministrarem doutoramentos nessas mesmas instituições, debate esse que não é um debate novo. Eu relembro que já na anterior legislatura, até não só pela mão de alguns responsáveis do CSISP e dos Politécnicos, mas também pela mão do Governo, houve a abertura de uma discussão em relação a essa possibilidade. Eu relembro, inclusive, que da parte do Governo houve uma intenção na alteração de um conjunto de matérias legais para que isso fosse uma realidade objetiva destas instituições. O problema é que o Governo depois esbarrou na necessidade de uma revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, esse receio, estranho receio do Partido Socialista e do Governo em abrir esse dossiê, mas a verdade é que o caminho ficou a meio. E podemos até dizer, na altura, que parecia existir, até pelas várias audições que tivemos, nomeadamente ao CSISP, abertura de alguns grupos parlamentares, não estou certo se fariam ou não uma maioria para aprovar isso, mas havia obviamente uma abertura de vários grupos parlamentares para garantir o término desse processo, portanto, finalizando com a possibilidade de ministrar doutoramentos em politécnicos. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não há dúvidas em relação a essa matéria. Já na altura tínhamos acompanhado essa proposta e será essa a nossa posição em relação ao assunto quando o documento for discutido também em sede de plenário. Em relação à designação, eu relembro também que foi uma matéria levantada mais ou menos na mesma altura em que o CSISP, mas também já os presidentes dos Conselhos Gerais dos Politécnicos que tinham levantado, inicialmente, e como disse muito bem o Sr. Professor Dr. Pedro Lorti, na altura a proposta era das chamadas Universidades das Ciências Aplicadas. Houve várias designações que foram sendo estudadas por parte de responsáveis dos Politécnicos e nós, desde esse momento, mostramos abertura para a discussão e mostramos abertura para alterar isso. E porquê? Há, entre vários aspectos, a questão da designação, que parece mais uma questão de estética do que propriamente de substância, ela tem uma implicação direta naquilo que é, muitas das vezes, a forma como as próprias instituições portuguesas se apresentam e debatem no estrangeiro, nomeadamente em organismos internacionais para as quais são convidadas e chamadas a intervir. E, portanto, numa relação de um sistema de ensino superior aberto e global,
faz sentido, ainda salvaguardando as particularidades de cada um dos sistemas e dos subsistemas, que é um debate importante de fazer, faz sentido garantir que os institutos superiores politécnicos não partam, mesmo por uma questão cultural ou de estilo, atrás do resto de todas as instituições de ensino superior do país. E, portanto, deve haver um cuidado da parte da Assembleia da República, e termino, Sr. Presidente, e é esse o compromisso que o Grupo Parlamentar do Bloco aqui assume, o cuidado de estudar esta matéria, e da nossa parte há essa abertura para essa alteração. Muito obrigado, e muito obrigado pela tolerância. Muito obrigado nós, Sr. Deputado Luís Monteiro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Temos a Sra. Deputada Ana Mesquita por videoconferência e chamava desde já a Sra. Deputada Ana Mesquita. Sim, Sr. Presidente. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadãos e dizer que, efetivamente, nós acompanhamos a perspectiva que está subjacente a uma parte muito relevante desta Iniciativa Legislativa de Cidadãos e que vem no sentido da valorização do ensino politécnico, que nós, efetivamente, consideramos que é uma questão prioritária que deve ocorrer, é a valorização do ensino politécnico. Sabemos e estamos perfeitamente a par do importantíssimo papel que o Politécnico teve na democratização do ensino superior e no acesso de muitos alunos ao ensino superior, naquilo que é mesmo a estruturação do território e, portanto, como é evidente, parece-nos que é preciso dar as ferramentas para que o Politécnico possa ter melhores condições de trabalho e de funcionamento. E muitas seriam as questões que poderíamos falar em relação a isto, e mais gerais e mais particulares, mas nestas aqui que nos juntam hoje, queria dizer que o Partido Comunista Português há muito apresenta iniciativas legislativas em que está precisamente prevista esta parte central da proposta que aqui apresentam hoje, que é a outorga de doutoramentos pelo Politécnico. Parece-nos que isso é completamente adequado, deveria existir. Nós, daquilo que fomos já falando por diversas ocasiões com as várias instituições de ensino politécnico, mas também com o CSISP, já tivemos várias reuniões sobre esta matéria e, portanto, sempre afirmamos esta nossa posição. Consideramos que é possível que se proceda às alterações necessárias para que seja possível conferir o grau de doutoramento nos politécnicos. A verdade, a realidade no terreno diz-nos que efetivamente já há muita investigação, há muita orientação, a prática diz-nos que essa capacidade existe e, portanto, aquilo que nós consideramos é que ela deve ser potenciada porque tem muito por onde crescer e isso é uma questão que nós acompanhamos. Relativamente à designação que propõem, em relação à alteração da designação, nós tivemos a ver a IELC com alguma atenção e o que nos parece, e era isso que nós também gostaríamos de esclarecer, se efetivamente é só aquilo que se procura nesta fase é apenas o nome ser alterado por uma questão quase, bom, diria eu, não queria colocar isto de uma forma deselegante, mas não é isso que eu queria dizer, mas um pouco até de marketing, de certa maneira de ser mais fácil associar determinado tipo de questão ao ensino, se é só efetivamente uma questão de nomenclatura, ou se, e era isso que o PCP vos gostaria de questionar, para percebermos melhor o âmbito e a profundidade daquilo que se pretende, se há aqui alguma outra questão que esteja associada a esta alteração de designação e qual. Parece-nos que, se em relação à primeira matéria, que é a questão dos doutoramentos, já há um consenso muito mais alargado em relação a isso e um conhecimento muito mais alargado em relação a essa possibilidade. Em relação a esta última da designação, talvez, e é uma pergunta que também deixamos, se não será adequado promover aqui alguma discussão e algum aprofundamento para que efetivamente se consiga entender
plenamente todo o alcance da proposta que aqui nos trazem hoje para reflexão. Naturalmente que em relação à iniciativa legislativa, e termino, Sr. Presidente, acompanharemos aquilo que forem também agora as vossas respostas e tê-las-emos na reflexão que fizermos sobre a mesma iniciativa e em relação ao nosso posicionamento. Muito obrigada. Muito obrigado nós, Sra. Deputada Ana Mesquita, e pela compreensão também quanto à questão da gestão do tempo. Temos agora o grupo parlamentar do CDS-PP para intervir através da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já dou a palavra. Tenha a vontade, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os signatários da Iniciativa Legislativa de Cidadãos e os presidentes dos Conselhos Gerais dos Politécnicos e o professor Lorti, que ouvi na intervenção inicial. Nós não somos propriamente estranhos a este assunto, eu ainda tentei ver as vezes que já tínhamos reunido para tratar deste dossiê, já são muitas, já se medem em anos e, portanto, isso também diz muito sobre o trabalho que tem vindo a ser feito, diria eu, quase que de pedagogia por parte dos politécnicos para fazer valer estas suas duas visões no que diz respeito aos doutoramentos e no que diz respeito à designação. Portanto, aquilo que eu vou dizer não é novo e tem-se mantido, acho que me concedem isso, ou que me vão conceder isso depois de me ouvir, ao longo destas várias interações. Então, a primeira questão que tem que ver com a outorga de doutoramentos, como também já aqui foi dito por vários senhores deputados, mas agora até antes de mim pelo senhor deputado Luís Monteiro, já está estabelecido na lei, e insuspeitamente pelo Sr. Ministro Manuel Leitor, no regime de graus e diplomas, a possibilidade, mediante determinados critérios que têm a ver com corpo docente e outras coisas nessa linha, com rácios e outras coisas nessa linha, existe a possibilidade teórica dos politécnicos concederem o grau de doutor. O problema é que esse decreto é condicional às alterações legislativas do RGES e da Lei de Bases da Educação. E eu, sem desprimor para os restantes senhores deputados, e também já tive a ocasião de dizer isto, o problema está aqui, e obviamente está aqui porque não tinha sido concluído, não é? A razão pela qual ficou preso aqui é porque o Sr. Ministro Manuel Leitor, e muito sensatamente do ponto de vista dele, não quer abrir caixas de Pandora, e por muito que nós queiramos dizer que nos comprometemos com uma intervenção cirúrgica nestes diplomas para garantir apenas esta alteração, a verdade é que aqui no Parlamento todos sabemos como é que começa o processo legislativo e depois ninguém pode garantir como é que acaba, e é essa a razão principal, e talvez não haja muito mais a dizer sobre isto do ponto de vista conceptual. Do ponto de vista da posição do CDS, e em caminho para terminar, sabem que não temos nenhuma questão com esta alteração, conquanto haja uma separação clara entre aquilo que é o contexto universitário e o contexto politécnico, porque entendemos que o regime binário é favorável, é bom, e quanto mais distintivo for a sua natureza, melhor será para todos. Finalmente, quanto à designação, compreendemos a questão da descodificação exterior. Já várias vezes tive a ocasião de dizer descodificação para o exterior, que acho que isso não é uma condição, enfim, não prevalecente. Basta fazer algumas seleções nos rankings do ensino superior e vemos, por exemplo, o Politécnico de Milão muito bem cotado, e não é por isso que não é compreendido como tal, o próprio Instituto Superior Técnico, o MIT, quer dizer, não é difícil encontrar exemplos de designações de instituições que não é por isso que perdem a sua atratividade. E por essa razão eu continuo muito pouco convencida que seja esta a maneira correta de avançar, sobretudo porque acho que é começar pelo telhado. Acho que a questão é, se a oferta dos politécnicos for robusta, isso será reconhecido, diria eu, quase que independentemente da designação, mas, como bem vos tenho dito, é uma questão para podermos explorar até no âmbito desta Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pela compreensão também quanto à questão da gestão de tempo. Estamos agora em condições, atendendo que não tenho registro para mais intervenções, de devolver a palavra à entidade convidada, a Comissão Representativa do Projeto de Lei 809 de Cidadãos para a Valorização do Ensino Politécnico Nacional e Internacionalmente. Portanto, eu dou a palavra ao professor Dr. Pedro Lorti. 10 minutos, volto a lembrar. Muito obrigado. Muito bem. Enfim, eu
irei introduzir um conjunto de notas, mas depois chamaria, digamos, os meus colegas, digamos, para contribuírem também, digamos, tanto para esta discussão. Tentando seguir, digamos, algumas das questões que foram suscitadas pelos senhores deputados, a questão, digamos, da alteração ser cirúrgica e de quais são as implicações, digamos, tanto para o ensino superior dessas alterações, efetivamente, digamos, a proposta foi uma proposta preparada como uma alteração cirúrgica. A proposta que tem em cima da mesa é uma alteração cirúrgica. Esse é o nosso objetivo. Agora, se abrem a caixa de Pandora, deputada Ana Rita Bessa, eu peço desculpa, mas eu não sou capaz de fechar a caixa de Pandora eu próprio, não é? Nós gostamos desta alteração cirúrgica, se o Parlamento decidirá, digamos, o que faz. Relativamente à reflexão pública, digamos, tanto que o deputado Porfírio Silva, digamos, referiu, da nossa parte, toda a disponibilidade, não só dos que estão aqui presentes, mas certamente de todos os meus colegas, digamos, presidentes dos Conselhos Gerais, tanto, e presidentes dos Politécnicos, estamos certamente disponíveis para essa discussão. Relativamente, digamos, à questão da oferta diversificada, que foi referida pelo deputado António Cunha, efetivamente as instituições são diferentes e as instituições têm que se adaptar àquilo que é a sua realidade regional. Portanto, e as universidades não são todas iguais. Eu estive no Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, eu fui docente do Instituto Superior Técnico e, portanto, atualmente a Universidade de Lisboa, e as universidades não são iguais. Quer dizer, a UTAD tem que se adaptar, digamos, à sua região, portanto, como é evidente, como qualquer dos politécnicos, digamos, que existem neste país. E, portanto, a preocupação aqui é que dar às instituições os instrumentos que lhe permitam dar resposta às necessidades de desenvolvimento das suas regiões. E o que nós verificamos é que, em alguns casos, eu tirei, digamos, depois aos colegas que reforcem, digamos, isto, é que dar às instituições a oportunidade de fazer este desenvolvimento, esta produção de conhecimento e esta transferência de conhecimento, digamos, para as empresas, os serviços, a administração, etc. Em segundo lugar, digamos, relativamente a esta questão, digamos, tanto das implicações, a A3ES, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que é uma agência, digamos, conservadora, como qualquer das agências de acreditação, tanto de cursos de ensino superior, obviamente, digamos, tem as suas regras e, portanto, nós não pedimos para alterar as regras da acreditação do doutoramento. Não é uma passagem administrativa, é, pura e simplesmente, retirar da lei o impedimento. Relativamente, digamos, tanto também que foi dito, digamos, pelo deputado Luís Monteiro, efetivamente, digamos, a designação não é meramente uma questão estética. Aliás, digamos, tanto nós temos hoje, digamos, tanto instituições politécnicas que participam, digamos, tanto a nível internacional, por exemplo, em universidades, European Universities. O Politécnico de Leiria, onde eu estou neste momento, efetivamente, digamos, tanto lidera a Regional University Network, digamos, que envolve todo um conjunto de instituições, tanto politécnicas, algumas podendo dar doutoramento, outras não, mas enfim, mas, portanto, de vários países, digamos, da Europa, e, portanto, não é meramente uma questão estética, é também uma questão, digamos, tanto de conteúdo. No entanto, a proposta que estamos a fazer é, como digo, uma proposta cirúrgica, não mexemos, portanto, a deputada Ana Mesquita levantou as questões, digamos, tanto de o que é que está para além disto, digamos, tanto se é meramente uma questão de marketing. É uma questão de marketing, mas o marketing às vezes tem pouca, enfim, portanto, não é muito bem visto, não é? Mas não é só uma questão de marketing, é uma questão, digamos, de ser capaz de chegar, digamos, às oportunidades, portanto, a nível, tanto internacional. E não estamos a propor a alteração da carreira, digamos, portanto, os docentes do Politécnico têm no máximo 12 horas por semana, portanto, os do Universidade têm 9, não estamos a propor essas alterações, não estamos, neste momento, a acabar, digamos, portanto, com o sistema binário. É uma questão, digamos, que foi discutida entre os presidentes dos Conselhos Gerais, mas não é consensual, digamos, entre todos, e, portanto, não foi um dos assuntos que considerássemos, portanto, consensual. E, portanto, digamos, a proposta, como digo, é uma proposta cirúrgica. Relativamente ainda à deputada Ana Rita Bessa, eu sou docente do Instituto Superior, estou aposentado. Fui docente do Instituto Superior Técnico desde 1970. E nos anos 80 eu tinha que explicar, digamos, tanto quando dizia o Instituto Superior Técnico, que era o Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. Porque me perguntavam, mas este Instituto Superior Técnico é o quê? Portanto, não é de uma questão, digamos, tão despiciente, digamos, como isso. Eu gostava de pedir, não passam 5 minutos, digamos, temos aí 5 minutos, não sei se a doutora Paula
Lampreia, digamos, tanto nos quer ajudar, tanto no fundo é uma gestora, digamos, tanto tem uma visão mais exterior, tanto eu venho do sistema, tanto, enfim, não como ela, ou, digamos, tanto o engenheiro Guilário, digamos que é um autarca, e, portanto, poderá também ajudar, digamos, tanto nesse sentido. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu acho que é simplesmente um complemento àquilo que o professor Pedro Lorti acabou de dizer, com esta visão do setor empresarial e pegando um pouco naquilo que foi referido também pelo deputado António Cunha, é esta diversidade. Acho que o que estamos a apresentar não refere de todo a ideia de confundir ensino politécnico com ensino universitário. Portanto, é garantidamente a diferenciação que aqui estamos a fazer e, como dizia e referia o deputado António Cunha, a ligação e a diversificação que temos a nível nacional e a ligação ao setor empresarial que os politécnicos apresentam é efetivamente muito relevante. E nesta ótica, numa ótica também, referindo o que o professor Pedro Lorti indicou ao início, de que estamos a preparar não só esta ideia e esta possibilidade do doutoramento para a investigação, mas principalmente para uma integração prática que liga a investigação e o desenvolvimento ao desenvolvimento organizacional. Falamos hoje do futuro do mercado de trabalho, falamos hoje das transformações, falamos hoje de tudo aquilo que tem que acontecer em termos de mercado e sem dúvida nenhuma que esta ligação entre o tecido empresarial e os politécnicos, através da investigação e desenvolvimento que pode ser feita nos politécnicos, pode marcar a diferença para as empresas. Somos também uma realidade e temos uma realidade nacional caracterizada por pequenas e médias empresas, distribuídas de norte a sul do país, e esta distribuição dos institutos também acaba por fazer esta ligação, como já foi referida, à comunidade, e portanto do ponto de vista organizacional e do ponto de vista empresarial, eu diria que precisa cada vez mais de haver uma ligação entre a empresa e o ensino superior, as empresas e o ensino superior, e esta ligação pode sem dúvida ser feita também através da proposta que aqui estamos a apresentar. Em nada penso que mistura sistemas de ensino, muito pelo contrário, mas é uma visão, complementando o que foi apresentado pelo professor Pedro Lorti, porque acho que já disse tudo, portanto é só dar este complemento do ponto de vista empresarial. Muito obrigado, não sei se o engenheiro Guilário, digamos, também quer dar, digamos, algum contributo, portanto, esta... Pode usar a palavra quando entender. Professor, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos. Nada a acrescentar muito mais àquilo que foi dito e cumprimentar a intervenção da professora Paula Lampreia relativamente àquilo que é a proposta aqui apresentada, que é nada belisca ou interfere naquela que é a devida e legítima interpretação dos diversos níveis de ensino, numa visão aqui mais do território, e do território, neste caso, do Alto Alentejo, do interior do país. Todos os dias nós lutamos e tentamos atrair investimento, criar riqueza através da atração de empresas, seja em que setor for, e, portanto, aquilo que também é o desafio para quem consegue, de alguma forma, essa atração de investimento é hoje, obviamente, a qualificação dos seus recursos humanos e daqueles que, em primeiro lugar, nós queremos cada vez mais fixar, mas e também no contexto da região e não só, também do país, que nós queremos atrair para estes territórios de baixa densidade que, indiscutivelmente, e até a própria pandemia veio provar isso, têm qualidade de vida que cada vez é mais reconhecida por muitos e, portanto, não deverá nunca ser por não podermos qualificar aqueles que cá temos e aqueles que queremos atrair com doutoramento, que neste caso é o que nos traz aqui à discussão, ou com qualquer outro nível de qualificação, sem colocar mais nada em causa, não poderá ser mais essa uma desigualdade ou algo que não nos seja acessível, que nos impedirá, obviamente, de poder qualificar os nossos e poder dar a oportunidade de qualificação para aqueles que cada vez queremos mais atrair por estes territórios. Obviamente esta é uma proposta que vem com uma boa intenção, com uma intenção de igualdade, e por isso é que resolvi
fazer parte deste grupo e desta petição por igualdade de respostas, por equilíbrio naquelas que são as condições de vida que nós temos que ter em qualquer território do nosso país e, portanto, nada mais do que isto, não querendo tirar, obviamente, aquela que é a responsabilidade de cada um dos níveis de ensino e das suas próprias instituições, mas, ao mesmo tempo, isso também não pode ser um fator determinante para que regiões onde não existam universidades, regiões onde o acesso a essas vias de ensino ou a esse nível de qualificação não sejam tão acessíveis, poderemos até falar um bocadinho naqueles que foram os exemplos há uns anos a esta parte da criação dos politécnicos. Se na altura não tivesse sido decidido pela positiva. Senhor Hilário, nós estamos já... Estou já a terminar. Muito bem, obrigado pela ajuda. Obviamente, termos aqui politécnicos nestas nossas regiões, certamente que o nível de qualificação dos nossos jovens seria muito mais inferior e certamente que, independentemente dos indicadores de hoje, os nossos níveis de certificação seriam muito mais superiores e, infelizmente. Eu gostaria, digamos, que os outros membros pudessem pronunciar, mas de facto já ultrapassámos, digamos, tanto mais bem, de um minuto. Estamos aí. Só peço desculpa se excedi no tempo, mas peço desculpa se excedi no tempo. Um minuto, se as pessoas podem usar. Não sei se temos, digamos, o professor Pereira Miguel, digamos, tanto, ou o professor Dionísio Gonçalves, digamos, tanto, se algum deles tanto quiser aproveitar este minuto de condescendência. Já agora que me dão esta oportunidade, eu reforçava tudo quanto foi dito, digamos, esta tarde, e reforçar o seguinte: de facto, os politécnicos estão dominantemente ao longo da fronteira e são, efetivamente, umas instituições que ajudaram a equilibrar o país. Portanto, são fatores de atração de gente mais qualificada que veio do litoral para o interior a desenvolver essas instituições. São instituições que são atratores de iniciativas empresariais e são fatores de transferência de tecnologia ao mais alto nível. E há instituições politécnicas que estão cotadas internacionalmente entre as melhores. Cuidado, é preciso ter atenção. Portanto, há que ter atenção para criar condições para que estes núcleos de alta excelência se mantenham. Senão, o que é que há de feito do país? Desculpe a minha exaltação. Muito obrigado. Muito bem. Estamos, então, chegados ao final desta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer, digamos, tanto a oportunidade, digamos, e a tolerância, digamos, tanto no tempo, e agradecer aos senhores deputados, digamos, o contributo. Muito bem, nós agradecemos também com esta gestão repartida e também a colaboração que deu na gestão do tempo. Agradecemos, portanto, à Comissão Representativa do Projeto de Lei 809 desta legislatura e da segunda sessão legislativa e aos membros presentes, o professor Dr. Pedro Lurti, professor Dr. Dionísio Afonso Gonçalves, engenheiro Hugo Hilário, professor Dr. José Manuel Miguel e professora doutora Paula Lampreia. Agradecemos desde já e, portanto, o projeto de lei vai evoluir naturalmente, conforme aqui já foi indiciado também, com a colaboração dos grupos parlamentares. Só um pouco. A tramitação deste projeto, só para relembrar, informar, portanto, que a previsão de aprovação do parecer da Comissão será para 6/10, estamos a falar, portanto, em previsões, o agendamento para discussão e votação do plenário nas 10 reuniões seguintes, só para informação dos autores do projeto de lei, para informação aos autores do projeto de lei e da própria Comissão, notificação da Comissão Representativa do agendamento para discussão no plenário. A Comissão Representativa é convidada a assistir, também como acontece nas petições. Se o projeto de lei for aprovado, baixa à Comissão para apreciação na especialidade, como aqui também já foi ventilado. Nesse âmbito, será solicitado pedido de parecer às entidades do setor,
O projeto de lei envolve alterações relevantes em relação ao regime atual e fixação de prazo para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração. O texto final aprovado na Comissão será depois submetido à votação final global no plenário. Portanto, está dado o percurso próximo relativamente a este importante documento também. O nosso obrigado, mais uma vez, pela presença e eu diria que até breve, naturalmente. E continuação de boa tarde. Nós vamos continuar a nossa reunião. Muito obrigado, então. Obrigada.